Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que de fato seja tudo bem. Eu sou o José Martins Neto e hoje estou trazendo para vocês um tema bastante relevante nas discussões políticas, que é sobre fascismo. Esse conceito ele é usado ultimamente como um xingamento, mas antes da gente simplesmente sair xingando as pessoas, a gente precisa compreender a origem histórica do termo, porque se a gente não compreender a origem histórica do termo, a gente não vai conseguir combater de fato o que na verdade representa o fascismo em si, o fascismo que é, como diz Humberto Eco, o eterno e que trabalha como antítese da modernidade. Então, para te explicar o porquê que essa ideologia política não é aceita hoje numa sociedade minimamente civilizada, primeiro eu preciso te explicar os espectros políticos que são aceitos e a origem desses aspectos políticos. Porque só dessa forma você vai conseguir entender o porquê que o fascismo é inaceitável. Então vamos lá. Para que a gente entenda a base do nosso sistema político moderno, a gente vai viajar direto para a Revolução Francesa. Onde na Revolução Francesa? Na Assembleia dos Estados Gerais, que ocorreu em 1879. Porque ali o rei absolutista, tentando resolver os problemas que ele tinha, que era a revolta da burguesia, que estava prestes a fazer uma revolução, ele convoca essa Assembleia para tentar resolver. E conforme eu expliquei na aula de liberalismo, o que os burgueses queriam na verdade? Eles queriam a igualdade. Eles não queriam que o poder do rei fosse essa coisa absoluta que de fato era. Por isso que se chama absolutismo, essa fase histórica, porque o poder do rei era absoluto. Então, assim, os burgueses, independente do lado da direita ou da esquerda, eles lutavam pela igualdade. A diferença desses grupos que são aceitos no espectro político atual, da modernidade, é que ambos lutam pela igualdade. Só que existem maneiras com as quais esses grupos compreendem a igualdade. Agora vamos lá. Conforme eu expliquei na aula de liberalismo, o que a gente entende como direita política, eles querem a igualdade, mas a igualdade sociopolítica. O que é a igualdade sociopolítica? A partir do momento que nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, o cara que é da direita acredita que por uma razão meritocrática a gente vai conseguir se desenvolver. Então, a partir do trabalho de cada um, a partir da potencialidade que cada um carrega consigo, a partir do momento que o Estado garante a igualdade sociopolítica, essa pessoa vai conseguir se desenvolver. Já para a esquerda, além de crer na igualdade sociopolítica, eles acreditam que é necessário que o Estado também foque a sua ação para tentar trazer uma igualdade socioeconômica. Porque só a meritocracia em si não basta. É importante para eles, por isso que eles defendem um Estado mais forte, que o Estado atue na prestação de serviços básicos a fim de garantir o bem-estar social, o bem-estar humano. Bom, então é isso que você precisa entender, esse é o ponto principal. A matéria-prima da política é a igualdade e entre as pessoas, a mínima igualdade, o mínimo que a gente precisa para ter um sistema civilizado, entendeu? E o estado de bem-estar social. Não se faz política se a política não for feita visando o bem comum. Se você não faz política visando o bem comum, você não faz política. E esse bem comum que garante aos cidadãos serviços básicos de saúde, educação, que todos têm o direito de participar, é o que a gente entende aí por estado de bem-estar social. Então, assim, não se faz política sem ter como base a igualdade, a liberdade democrática e as bases aí que são a defesa do estado de bem-estar social. E o fascista, ele é considerado fascista porque ele diverge nesse ponto. O fascista, ele é contra essa igualdade que é a base do sistema. E a partir do momento que ele é contra essa igualdade, que eu já trouxe uma definição. Ó, o fascismo é uma ideologia política autoritária que defende a naturalização da desigualdade humana. Esse é o ponto. A partir do momento que se defende a desigualdade humana, esse cara vai passar a defender uma supremacia de um determinado grupo sobre o outro. E a partir do momento que ele defende essa supremacia teórica, ele vai lutar com todas as forças para a preponderância
desse grupo que ele acredita ser o certo dentro de uma sociedade. Entende? Então ele vai lutar para que esse grupo que ele julga ser o certo, o bem supremo, para que esse grupo tenha o direito de se sobrepor sobre os outros. Então, assim, muitas vezes um direito pautado em nada, pautado em teorias conspiratórias. Então, pessoal, outro ponto que eu preciso trazer sobre fascismo, porque fascismo não é uma definição fechada. Se a gente for pensar na modernidade, como ela surgiu no iluminismo, o fascismo ele atua como a antítese da modernidade. Por quê? Porque ele não deseja, ao contrário dos movimentos modernistas, surrealistas, dadaístas, a criação de um homem de pensamento crítico. Muito pelo contrário, ele deseja a criação de um novo homem visando o totalitarismo, que é o domínio total por parte do Estado, até da vida privada do indivíduo. Então não existe vida privada. Ele nega todos os princípios que foram base da democracia liberal fundados no iluminismo. Ele nega a própria razão. E negando a própria razão, buscando esse ideal supremacista, ele busca dar argumentos para essa ideia visando a busca por um passado mítico, que ele acredita ser o correto, que no caso do Brasil é a ditadura militar, só que de fato nunca existiu. E a partir do momento que ele defende uma hierarquia de um determinado grupo, ele acaba sendo antipluralista. Porque as minorias são importantes no sistema político, porque justamente é porque a minoria traz novidades ao sistema político. Sem as novidades, o sistema político nunca vai evoluir. E esse é o ponto. Então, pessoal, essa é a base do que se define como fascismo e para que a gente entenda como surgiu isso. O fascismo ele teve seu ponto máximo a partir de Benito Mussolini na Itália. Ah, e não foi com Hitler? Então, Hitler deu um conceito que é um fascismo, mas o Hitler a gente chama de nazismo, que é o fascismo que foi empregado diretamente na Alemanha. Então tem uma diferença, principalmente porque o nazismo ele defende uma eugenia própria também da raça ariana, que foi o que ele levou na prática, uma eugenia genética. Então, assim, o fascismo ele teve origem na Itália, a partir do momento que você estava desacreditado do capitalismo, porque você teve uma crise de 1929 que empobreceu todo mundo, e a elite que tinha um pouquinho mais de grana estava com medo do país fazer uma revolução tal qual aconteceu na União Soviética. Então, desacreditados da democracia liberal e com medo dos socialistas, surge essa figura aqui, que é o Benito Mussolini, que funda um movimento que é denominado fascismo. Por que denominado fascismo? Porque ele usa o fátio, né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas assim, é fátio. Que esse instrumento era um instrumento romano usado para justamente dele mostrar que o rei, que o imperador, ele tinha relativa autoridade, que ele estava lá para restaurar a autoridade. Então, visando restaurar essa pseudo-autoridade, vamos deixar isso bem claro, porque essa autoridade nada mais é do que solapar as liberdades individuais dos indivíduos, o Mussolini denomina o movimento dele como fascismo. Algumas características que são importantes que eu falei, que são o nacionalismo extremo, porque o fascista ele vai entender que a sua nacionalidade ela é superior. No Brasil isso fica claro a partir do momento que você tem frases tipo Brasil acima de tudo. Você tem exemplos claros de totalitarismo e de autoritarismo, né? Que eu já gravei uma aula sobre isso explicando. E você tem uma propaganda muito forte por parte do Estado, principalmente pautada em teorias conspiratórias, para manter o controle sobre os indivíduos. E visando com essa propaganda garantir a supressão da oposição, garantir que a oposição não exista mais. Então, a partir de princípios como a xenofobia, o racismo também, né, porque historicamente o branco europeu ele carrega esse estigma de ser
do colonizador de se achar superior na verdade, o fascismo ele acaba destruindo o sistema, abusando, esquartejando o sistema, acabando com a igualdade básica existente aí entre as pessoas. E como que o fascismo usa a mídia para chegar no poder? Isso é importantíssimo, porque sem isso não se combate o fascismo. A partir do momento que ele chega ao poder, ele tenta censurar as pessoas, ele tenta ter controle sobre a vida privada, ele usa de desinformação o tempo todo, é o fantástico mundo da cloroquina isso aqui. É uma realidade paralela, um Brasil paralelo. Motociatas o tempo todo, showmícios e um culto ao armamento como forma de resolver as coisas, que não é pelo diálogo, e de outras demonstrações aí que são extremamente militares. Então, assim, para passar, para não só intimidar a oposição, mas também para passar esse ideal assim de viemos para restaurar a ordem. Mas na verdade eles não vieram para restaurar a ordem, eles vieram para acabar com o sistema político, porque eles acreditam como base na supremacia de um determinado grupo. Então, essa foi a aula. Eu tive, para fazer essa aula, eu li várias fontes, Humberto Eco foi uma delas. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E até uma próxima oportunidade.